E aí, pessoal? Eu sou a Alana Rodrigues e esse é o nosso minicast de ginecologia. Hoje nós vamos falar sobre as distopias ginecológicas. O minicast é um oferecimento do MR Plus, a plataforma do Medicina Resumida. Então, pessoal, vamos falar hoje sobre distopias ginecológicas. E antes da gente falar dos prolapsos propriamente ditos, a gente tem que saber diferenciar duas condições, que é o alongamento hipertrófico do colo e o prolapso. O que é o alongamento hipertrófico do colo? O próprio nome já diz. É um alongamento, é um aumento do tamanho do colo, certo? O colo tem um tamanho normal, existem pacientes que têm um colo do útero bem alongado, hipertrófico, maior. E a gente precisa saber diferenciar do prolapso. Por quê? Porque no alongamento hipertrófico do colo, a gente tem apenas o alongamento do colo. É um colo grande. No prolapso, a gente tem realmente a descida do fundo de saco. Então, a gente tem a descida do colo junto com o útero. Isso é um prolapso e o colo está normal. Como é que a gente vai diferenciar isso na prática? É simples. É só fazer a medida do colo uterino. Se a gente tem uma medida alargada, uma medida elevada, a gente sabe que aí a gente está diante realmente de um colo hipertrófico. E aí o tratamento, se necessário, vai ser a amputação do colo, certo? Tirar um pedaço desse colo e deixar esse colo numa medida próxima ao normal. Quando a gente fala de prolapso, a gente tem a descida de alguma estrutura. E aí a gente tem alguns tipos de prolapso. A gente pode ter o prolapso uterino, o prolapso da cúpula, o prolapso vaginal anterior, né, o prolapso da parede vaginal anterior, o prolapso da parede vaginal posterior, certo? Então, é agora que a gente vai diferenciar esses prolapsos. Quando a gente tem o prolapso uterino, o que a gente tem é que ocorre a descida do útero. Então, quando a gente vai fazer o toque vaginal, a gente percebe, ou a gente vai, na verdade, avaliar ali o introito vaginal, a gente percebe que tem uma bola enorme na vagina, que é a queixa que a paciente vai trazer normalmente de prolapso. Ah, tem uma bola na vagina. Quando a gente observa, a gente vai ver que todo o útero desceu. O útero está lá embaixo. Qual vai ser o tratamento para um prolapso uterino? O tratamento para o prolapso uterino depende se a paciente é sintomática ou não. Se a gente tem uma paciente sintomática, o que dá para fazer é uma histerectomia vaginal total, ou se for uma nulípara que nunca teve filho e pretende, né, tem esse desejo reprodutivo, que pode se fazer é uma cirurgia de Manchester, que é justamente para manter esse útero, certo? Quando a gente faz o tratamento de Manchester, né, quando é feito, é um tratamento também para o colo hipertrófico. Pode ser um tratamento também para o colo hipertrófico, você vai manter o útero, você vai fazer uma plastia nesse colo. Se temos pacientes sintomáticos com alto risco cirúrgico, a gente não consegue indicar a histerectomia vaginal, porque é um procedimento cirúrgico. Aí vai ter que ser o tratamento conservador, com fisioterapia e com o uso dos pressários, certo? Quando a gente está diante de um prolapso de cúpula, isso significa que a paciente sofreu anteriormente uma histerectomia. E o que está descendo agora é a cúpula vaginal, certo? Como é que a gente vai tratar esse prolapso da cúpula vaginal? Precisa fixar a cúpula lá no promontório, né? Lá no sacro. Porque essa cúpula desceu e essa cúpula, anatomicamente, ela tem que estar lá em cima. Então, você vai fazer uma fixação da cúpula vaginal ao promontório, né? Ao sacro. Ou pode-se fazer uma colpoclase, que é também chamada de cirurgia de Lefort. O que é isso? É fechar as paredes vaginais. Obviamente, você vai contraindicar esse tratamento se a paciente tiver uma vida sexual ativa. E antes de indicar esse tratamento, né, no momento da indicação, você tem que avaliar isso. Se a paciente tem a vida sexualmente ativa, não vai poder fazer essa indicação. Tem que sempre orientar muito bem a paciente sobre como é essa cirurgia, o que a cirurgia vai impossibilitar. A paciente tem que estar ciente do que vai acontecer depois. Ela não vai poder ter mais relação sexual porque a parede da vagina vai estar toda fechada. Inclusive, ela tem que assinar um termo de esclarecimento, certo? Então, tem que ser muito bem conversado isso. Outro prolapso que a gente tem é o prolapso vaginal anterior, prolapso da parede anterior. O que é mais comum é ter uma cistocele associado, mas pode ter uma heterocele, né? Uma ureterocele aí fazendo esse prolapso vaginal anterior. A conduta vai ser uma rafia da parede anterior, uma colporrafia anterior, ou também chamada de colpoperineoplastia anterior, certo? Vai fazer uma correção da fáscia pubovésico-uterina. Quando a gente tem um prolapso vaginal posterior, que vai estar associado ali a uma retocele, que é o mais comum, mas também pode ter uma enterocele, aí a gente vai fazer, obviamente, uma colporrafia posterior,
certo? Uma colpoperinoplastia posterior. E aí, o que a gente vai corrigir é fazer a sutura ali da fáscia reto-vaginal, certo? O que é importante também da gente lembrar sobre os prolapsos genitais é da classificação do POPQ, que é justamente o que acaba caindo em prova para a gente saber, a partir de uma tabela que mostra essa classificação do POPQ, qual é o prolapso que está acontecendo ali. Pelo minicast vai ser um pouco complicado da gente entender, né, essa distribuição, mas corre lá na aula que você vai ver tudo escrito que vai ficar um pouco mais fácil, mas vamos tentar aqui visualizar. Na classificação POPQ, a gente tem algumas letras, né, que se juntam para a gente saber o que é uma parede anterior, o que é uma parede posterior. Então, toda vez que você vê um Azão, Azinho e um Bzão, Azinho, sempre quando tiver um Azinho próximo à letra maiúscula, você vai estar pensando na parede posterior. Desculpa, na parede anterior. Então, Azão, Azinho, Bzão, Azinho é parede anterior, porque tem o Azinho e é A de anterior. Quando a gente vê o Pzinho, a gente vai pensar em parede posterior. Então, vai ter o Azão Pzinho e o Bzão Pzinho, que vai estar relacionado à parede posterior. O C é de colo do útero ou de cúpula. Isso vai depender se a paciente tem ou não o útero. Né? Uma paciente que foi esterectomizada, ela não vai ter colo, ela vai ter somente a cúpula. Como é que eu sei disso? Olhando para o D, que é o fundo de saco de Douglas. Se no D tiver um X ou tiver um tracinho, isso significa que a paciente não tem o fundo de saco de Douglas. E se ela não tem o fundo de saco de Douglas, é porque ela não tem colo uterino, ela não tem útero. Então, isso significa que a paciente é esterectomizada, portanto, o C vai ser cúpula. Certo? Então, fechou isso aí. Se não tiver o ponto D, o C é cúpula. Se tiver o ponto D, o C é colo. Ok? Toda vez que a gente tem um número negativo, isso significa que a estrutura está dentro da vagina. Então, o que vai acontecer é vir na questão falando que no Azão, Azinho está a -2. No Bzão, Azinho está a -3. Isso significa que essas estruturas estão dentro da vagina, certo? Estão antes do ímã. E quando a gente vê isso, significa que a parede anterior está dentro. Então, Azão, Azinho, Bzão, Azinho, com menos, né, um número negativo, significa que não tem prolapso dessa parede anterior, porque está tudo dentro da vagina. Se a gente tem um número positivo, significa que a estrutura está além do ímã, certo? E aí a gente vê se tem prolapso. Então, se vem um número positivo no Azão Pzinho, no Bzão Pzinho, isso significa que a parede posterior está prolapsada. Se vem um número positivo no C e a paciente tem o fundo de saco de Douglas, ou seja, tem o ponto D, isso significa um prolapso do colo uterino, certo? E aí a gente tem estadios para essas distopias. Mas o estadio eu não vou falar aqui no minicast porque pode ficar mais confuso. Isso é melhor a gente ver lá na aula. Tá certo, pessoal? Então era isso o mais importante para se falar sobre as distopias genitais. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o nosso próximo minicast. Caso queiram outros conteúdos como esse, acesse www.mrplus.com.br. Até a próxima!